Bem-vindo, aqui o assunto é futebol. Tudo sobre o esporte mais apaixonante do planeta. Então inscreva-se e venha fazer parte da nossa torcida. Aproveite, o vídeo começa agora. Desmistifique a narrativa de sucesso tático e apresente a evolução técnica, focando em decisões estratégicas. Muitos acham que tudo foi sorte pura ou um milagre dos céus que caiu exatamente na nossa vida. Mas espere aí. A realidade é bem mais bonita do que parecem dizer os manchetes sensacionalistas. Lamine Yamal não mágica a bola de repente, ele construiu algo sólido tijolo por tijolo desde muito pequeno. O segredo está nas decisões estratégicas tomadas enquanto ele ainda era criança no Barcelona infantil e na La Masia. Olha só, não adianta ser o mais rápido ou driblar 10 caras sem saber onde a defesa vai chegar depois do próximo passe e não saber onde se posicionar após a bola ser recebida. A evolução técnica dele não é um dado, é uma escolha inteligente de treinadores visionários que sabiam exatamente o que fazer com aquele talento bruto antes mesmo dos outros clubes perceberem. Ele aprendeu a ler o jogo no campo pequeno desde cedo. Enquanto seus colegas se contentavam em chutar para longe do gol porque era mais fácil bater na bola sem pensar, ele já estava estudando espaços vazios e linhas de passe secundárias. Essa diferença parece enorme quando você vê gravações antigas dele com 10 anos de idade jogando como um jogador experiente e maduro em campo profissional. A tecnologia moderna ajudou muito nisso também. Imagens aéreas mostram exatamente os movimentos do corpo humano, onde o atleta se posiciona e como ele reage sob pressão extrema. Tudo isso foi adaptado para jovens jogadores que precisavam desenvolver seus reflexos antes da hora certa. O resultado? Um garoto que toma as melhores decisões em frações de segundo no meio-campo adversário ou na área própria contra qualquer um dos times mais fortes do mundo hoje mesmo. A gente já viu a velocidade dele, mas agora vamos dissecar a mente. O segredo de Lamine não está só no chute ou na técnica pura. Está na cabeça, no que ele pensa antes mesmo da bola chegar. Esqueça por um instante o mito do prodígio nato que nasce pronto e faz tudo certo apenas porque é criança genial. Não, muito pelo contrário. A mágica acontece entre a infância e a virada para a vida adulta. É uma construção lenta de decisões rápidas. Pense na transição dele quando passa das raquetes da infância para o campo grande do adulto. Como ele cortava aquela bola? Olhe direito, não é sorte que leva aquele ângulo perfeito com os pés abertos. A técnica de corte, conhecida como cutting the bala, foi lapidada até ficar cirúrgica. No treino diário e em cada jogo, Lamine aprendeu a posicionar o corpo para criar espaço contra qualquer defesa do mundo inteiro. Ele usa seu lado direito não só para atacar. Usa-o como uma arma defensiva também. Quando ele desce com a bola, já sabe onde está o cargueiro mais próximo antes mesmo de fazer um movimento brusco. A leitura do jogo dele é impressionante. Você vê isso quando ele faz aquele drible no meio-campo adversário e joga para frente em frações de segundo sem perder tempo nem equilíbrio contra qualquer time forte que você imagine hoje na Europa ou nas Américas. Ele lê o posicionamento dos companheiros como se fosse um mapa impresso no cérebro dele. O valor de mercado explodiu por causa disso tudo combinado, técnica impecável misturada com uma inteligência tática superior à idade dele. Isso não é sorte, é estudo. É a evolução constante que transformou aquele garoto talentoso em líder tático da seleção espanhola e do Barcelona. Cada decisão tomada na área própria contra os gigantes continentais prova essa madureza adquirida. Quando o apresentador diz prodígio, ele se refere à base natural, mas quem paga milhões hoje é a mente que aprendeu a dominar cada detalhe com anos de dedicação incansável. É assim que Lamine Yamal virou e continuará sendo o jogador mais valioso do mundo. Você já parou para pensar que o valor de um jogador não está apenas na velocidade dos seus pés ou no brilho das suas ações individuais? É exatamente isso que vamos desvendar agora. Quando olhamos para Lamine Yamal, vemos mais do que um garoto prodígio com talento natural insano. Vemos uma mente estratégica brilhante por trás daquele drible impossível. Os grandes clubes hoje não compram apenas velocidade pura, eles pagam caro pelas decisões cognitivas complexas.
Eles avaliam como você lê o jogo em split seconds e decide onde chutar antes mesmo da bola chegar na sua frente. É a inteligência tática que dispara o preço de mercado dele para o topo das listas globais, sem parar. Lamine aprendeu com os mestres, mas também reinventou seu próprio caminho nas partidas decisivas do Barcelona nos últimos meses. Ele se tornou aquele homem que controla as linhas defensivas dos adversários antes mesmo deles pensarem em avançar o campo inteiro só para chegar nele. Isso muda tudo no valor de um atleta, especialmente na época das transferências mundiais, inteiras girando ao redor desse cálculo financeiro baseado em uma capacidade cognitiva sobrenatural dele nos jogos de alta pressão máxima do mundo todo agora mesmo. A competitividade por ele nessa nova era exige algo que vai além da técnica pura ou física bruta, apenas mais uma vez hoje em dia no mercado global dos esportes profissionais modernos, como nunca antes visto na história recente deste século XXI, cheio dessas mudanças radicais nas avaliações táticas e técnicas de todos os times europeus ricos. Agora é a hora de responder quem duvida da técnica do garoto. Tem muita gente que fala, sorte ou apenas talento natural, sem nenhum trabalho duro por trás disso. Mas os números não mentem e eles contam uma história muito diferente daquela que você ouvir na torcida barulhenta. Olhe bem para o jogo dele no campo adversário quando ele recebe a bola nas costas do foleiro. Eles falam de sorte porque às vezes um contra-ataque acaba com o time inteiro, mas ignorem a realidade da construção defensiva antes disso acontecer. Lamine não é apenas uma estrela isolada que brilha no meio do nada sem ninguém ao redor para ajudar na jogada final de recuperação ou pressão alta sobre o cargueiro rival após perder posse da bola inicial dentro das grandes áreas inimigas em casa própria deles mesmos, mesmo se tratando como território estrangeiro hoje. Analisemos os passes precisos dados sob pressão intensa diretamente contra defesas organizadas e compactas, tentando impedir o avanço rápido sem deixar espaços laterais abertos para exploração direta através de dribles rápidos e inteligentes, antes que a marcação chegue perto demais no último minuto do primeiro tempo ou durante a segunda etapa inteira, jogando apenas por sorte. Quando ele está sendo pressionado por 3 vaqueiros experientes ao mesmo tempo, muitos diriam impossível, mas o garoto ainda consegue passar para companheiros mais afastados, usando visão periférica incrível sem perder a calma sob tanta pressão tática intensa de todos os lados ao redor dele, naquele instante exato em que tudo poderia dar errado. Isso não acontece do dia 1 porque qualquer criança pode fazer isso treinando na casa ou no parque da cidade onde mora há anos seguidos, sem nunca receber esse tipo de atenção especializada técnica avançada desde cedo, ainda muito jovem, mesmo sendo apenas uma promessa cheia de potencial latente escondido dentro dele, esperando sair à tona agora. Os dados concretos mostram que ele faz parte ativa e constante do trabalho defensivo coletivo, além das estatísticas simples de golo marcados em partidas importantes contra times grandes da Europa Ocidental no campeonato ou Liga Europeia toda a temporada inteira, sem descuidar nada disso por causa da fama recente surgida repentinamente nas manchetes internacionais, ultimamente, na semana passada. Ele é responsável pela marcação ativa na linha lateral e ajuda a interceptar passes inimigos antes que alcancem a área central, onde outros jogadores menos experientes poderiam perder posse facilmente, sem qualquer tipo de estratégia definida previamente em campo durante toda a partida inteira jogada como um bloco único, unificado sob comando tático rígido imposto pelo técnico principal responsável por todas as decisões estratégicas tomadas ao longo daquela tarde ou noite chuvosa fria no estádio lotado de torcedores apaixonados gritando nomes dele cada vez que ele faz algo especial naquela jornada épica cheia de momentos marcantes para sempre na história do clube e da seleção nacional inteira, juntos lutando unidos sob mesmo teto institucional comum compartilhado por todos os membros desse projeto grandioso iniciado anos atrás com muita dedicação sincera em prol da paixão pelo futebol brasileiro e europeu, lado a lado, sem dividir nem desunir forças contra adversários comuns enfrentados dia após dia, semana após semana, mês depois de outro mês seguinte. E aí, galera, chegamos no final dessa nossa jornada incrível junto com o Lamine Yamal.
O cara não é só um prodígio que caiu do céu nem uma máquina feita para bater recordes e ganhar dinheiro rápido sem saber jogar futebol de verdade. Não existe nada disso aqui no Barça ou fora dele. Ele se construiu tijolo por tijolo, dia após dia, mês a mês. Cada drible mais rápido, cada decisão tática tomada com frio na barriga é fruto do suor derramado nos treinos da La Masia e das batalhas pela seleção espanhola. Vai longe demais pensar que o futuro dele depende apenas de sorte ou dos fãs torcendo por ele no estádio ou nas redes sociais. O verdadeiro segredo para a sustentabilidade da carreira desse fenômeno é na técnica pura e simples. É na habilidade de ler o jogo, em adaptar o estilo quando precisar driblar dois adversários ao mesmo tempo ou encontrar aquele espaço impossível de ser fechado pela defesa inteira. Isso só vem com anos de prática intensiva e uma mente focada nos detalhes técnicos que fazem a diferença entre um jogador bom e um lendário no futebol global. O Lamine é o exemplo vivo disso tudo funcionando em alta velocidade, mostrando como técnica sólida gera impacto gigantesco na carreira do atleta independente da idade ou das expectativas dos donos do clube ou torcedores. Ele provou que vale cada centavo investido nele desde cedo e continua a redefinir padrões no mercado de transferências enquanto mantém seu estilo próprio intacto. Olhar para ele não é só ver um garoto com bola nos pés, mas uma evolução constante que transforma o campo em playground dele mesmo sem precisar mudar nada além da vontade de vencer dia sim, dia também. Bem-vindo aqui, o assunto é futebol. Tudo sobre o esporte mais a comentário. Então inscreva-se e ative o sininho da nossa torcida. Aproveite e até a próxima!